Nesse vídeo bem curtinho, eu vou deixar duas coisas bem claras para vocês, que são muito importantes. Primeiro, desde que a Phyllis, como eu expliquei no outro vídeo, conseguiu captar a garrafa por meio de um pulsar no meio do espaço, e eles abriram essa garrafa e tomaram contato com o pedido de socorro dos outros exploradores, que com certeza quem escreveu essa mensagem foi quem? O jornalista Ulisses. Desde que aconteceu esse momento no livro, você não tá mais ouvindo falar da Phyllis nem do Jim. Você só tá ouvindo falar da viagem espacial dos três. Como que foi planejada, por que que foi planejada, por que que o Antelli queria ir para Betelgeuse, né? Os percalços que eles passaram, as dificuldades. Você só tá ouvindo isso. Até que na página 23, de repente, você até esqueceu dos dois, de repente tem uma voz assim. Aí tá falando assim, o Antelli, que era o cientista, ele nem era assim misantropo, quer dizer, ele não odiava a humanidade. Ai, mas o que é misantropo? Pergunta a Phyllis pro Jim. Então, o que isso significa? Que dentro da garrafa, a mensagem era muito maior. Na verdade, dentro da garrafa não estava só o pedido de socorro escrito pelo Ulisses. Tava também toda a história que ele registrou da viagem exploratória. E esse relato começou com um pedido de socorro porque foi a conclusão da viagem exploratória deles. Eles fizeram toda a viagem, que vocês vão já ler um pouco mais para frente, que é lá no planeta dos macacos, tudo que eles viram, e a conclusão do Ulisses é que a raça humana precisa de socorro, que está num flagelo. Então ele começa com esse pedido de socorro, que também é a conclusão da viagem dele, o que ele percebeu durante essa viagem, e aí ele começa o relato. Exatamente como se fazia nas grandes navegações. Porque quando a galera navegava, para quando não tinha meio de comunicação, internet e tal, né? O povo registrava como a viagem? Nos diários, certo? Então sempre ia uma pessoa que sabia escrever bastante, um escritor, um jornalista, sei lá. O cara relatava, dia 1, aconteceu isso. Vocês já viram, vocês que são grandes já estudaram. Várias cartas de navegadores, do Pero Vaz de Caminha foi assim, quando ele veio pro Brasil, enfim. Então, sempre essas viagens, tudo que se via, tudo que acontecia era registrado nos diários, manuscrito, como dentro da nossa garrafa lá. E o Ulisses está fazendo a mesma coisa. Só que a primeira coisa que ele escreveu foi a conclusão dessa viagem, que ele entendeu que a raça humana precisava de socorro, porque ele viu lá os humanos sendo escravizados e tal, e ele entendeu tudo, né? Então ele escreveu primeiro isso, a conclusão, que é o mesmo que um pedido de socorro, deu para entender? E aí depois continua o registro todo do que aconteceu. E o Jim, que é o único que sabe as letras da Terra, porque ele já viajou para a Terra e teve esse contato, logo ele se instruiu com isso, está lendo para Phyllis e ela interrompeu para perguntar o que era misantropo. Aí ele falou assim, não, se você ficar me interrompendo, você atrapalha aqui eu contar a história, a minha narrativa. Aí ela prometeu ficar em silêncio para ele terminar. Deu para entender?